José e Maria do Reis Soares e familiares falecidos. Antônio Governo, Maria do Rosário Formiga e família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graça recebidas a Santo Espírito. Lúcia Silva e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, Antônio Diogo, Zulmira Costa Pinto, Irmelinda e Irmezildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e família falecidos. José Pereira Lourenço, Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia Torrego Souza e familiares falecidos. Jorge Alberto Cunha Chaves, esposa de Inês Cunha Chaves, avós e almas do purgatório. Mariano Couto e Alcídia Couto. Antônio e Rosa Rodrigues. Em ação de graças a Santo Expedito e ao Senhor Santo Cristo, os milagres e ao Divino Espírito Santo. Em ação de graças a Nossa Senhora, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus. Manuel Cláudio Pavão, Maria José Muniz Pavão e José Dimas Muniz Pavão. Antônio João José Costa e família, Manuel Augusta Terra, João Bernardo Pacheco, esposa e família, Virgínio e Irundina Tavares e familiares falecidos, Maria da Conceição Raposo, Nelson Raposo e familiares falecidos, Martins e Lourdes Pontes, João Pereira Floriano e Maria Betancourt Soares, José e Carlos Frias, José Abreu, Joaquim e Maria de Jesus Silva, Maria da Conceição e Carlos Soares, Manuel dos Santos e família falecida, Judite órfão MacLeod, Jim MacLeod, Francisco Gonçalves e Dalina Maria órfão, Gestrudes da Conceição, Manuel Joaquim órfão, Filomena Gonçalves, Maria do Carmo, Morgadinho, José da Encarnação, Governo e família falecida. Em pé, iniciamos a nossa celebração eucarística com o nosso canto de entrada. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs,
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que unidos no amor de Cristo. Hoje a Igreja celebra, amados irmãos, o Domingo das Missões, pedindo a cada um de nós, pelas nossas orações, mas também pela nossa participação nas missões. O testemunho da nossa vida fará com que todos possam conhecer Cristo ressuscitado. Por isso hoje, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós. Tu és Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão por celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós.
vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Vamos rezar pela igreja, pelas missões, pelos missionários e missionárias que em terras distantes anunciam a palavra do Senhor. Vamos rezar de maneira especial pelo nosso país, pelo Canadá, pelas eleições que amanhã acontecem. Vamos rezar também por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Por todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia diante do altar do Senhor. E hoje em ação de graças pelos 44 anos de vida matrimonial e por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Amaleque veio a fim de atacar Israel. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e amanhã saia combater Amaleque. Eu irei colocar-me no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo das colinas. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem, mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amaleque. Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Arão e Hur, um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas mãos até ao pôr do sol. E Josué esbaratou Amaleque e o seu povo ao fim da espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o auxílio. O auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que vacilem os seus passos. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor está a teu lado. Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O nosso auxílio vem do Senhor,
vais e quando vens, agora e para sempre. Inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito. Argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhe fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, é claro que o tema da liturgia de hoje é a oração, mas é a oração constante, a oração perseverante. Porque nós sabemos que todas as coisas podem ser mudadas, todas as coisas podem ser transformadas pela graça da oração. Se nós rezamos com confiança e com constância, a graça de Deus pode acontecer na nossa vida. Como nós olhamos para a primeira leitura, o exemplo, o sinal de Moisés, que intercede pelo povo, tendo do lado Araão, que era a figura do sacerdote, e Ur, que é a figura do povo de Israel. Os dois do lado são um apoio para que Moisés possa rezar e fazer com que o povo de Israel vença a batalha. O povo de Israel acabou de sair da escravidão do Egito, ele está caminhando para a terra prometida, mas enquanto eles caminham, eles precisam conquistar alguns espaços.
conquistar algumas terras. E aí começam os conflitos com os povos que habitavam no deserto. E o primeiro que eles encontram é os amalecitas. E os amalecitas fizeram um crime muito grande contra Israel. Quando Israel chega para encontrá-los, Israel está cansado, está saindo do Egito, está com sede, e quando eles chegam, eles pedem água aos amalecitas. E em vez de eles darem água, eles vão na retaguarda do povo de Israel e matam todos os fracos. É uma ofensa a um povo que chega cansado pedindo apenas água. E Israel começa a odiar os amalecitas. Então o Senhor dá uma ordem para que Josué pegue alguns homens e enfrente o exército de Amaleque. E eles vão para a luta, mas eles não vão sozinhos. Enquanto eles vão para a guerra, Moisés sobe um monte junto com Araão e Ur, e ele começa a rezar, a interceder para o povo de Israel. Enquanto Moisés está com os braços levantados, o povo de Israel vence a batalha. Enquanto Moisés vai cansando e vai descendo os braços, o povo dos amalecitas vencem a guerra. E aí Moisés percebe que ele não pode deixar cair os braços, cansar-se. Ele tem que interceder até que Israel vença a guerra. E aí então ele percebe que ele precisa sentar numa pedra, levantar os braços. De um lado, Araão ajuda, de outro, Ur. E aí a imagem que os dois sustentam os braços de Moisés, até que o povo de Israel vença a batalha. E aí a gente pensa, a batalha foi uns 10 minutos, foi uma meia hora, uma hora, não, um dia inteiro. Foi um dia inteiro de batalha para que eles pudessem ganhar. Então aqui na primeira leitura nós temos uma imagem do que a oração pode fazer. Se nós insistimos, se nós rezamos, a oração pode tudo. Só nós não podemos cansar, mas nós precisamos do apoio de um dos outros para poder vencer esta batalha, que é uma batalha que nós temos. É claro, amados irmãos, que nós já não rezamos ao Senhor para matar os nossos inimigos, para vencer os nossos inimigos. O povo naquela época era um povo violento, que precisava conquistar os seus espaços, as suas terras. Hoje não. Hoje nós rezamos, mas são por outras coisas. Hoje também nós temos batalhas, mas não são batalhas como nós tínhamos para o povo de Israel. São batalhas espirituais, batalhas que nós precisamos vencer a cada dia. E muitas vezes nós dizemos, mas seu padre, eu rezo tanto, mas parece que Deus não ouve as minhas orações. Eu rezo, eu peço, mas parece que Deus não ouve aquilo que eu estou pedindo. E eu rezo muito, viu, seu padre? Eu rezo bastante. E aí a gente diz assim, mas o quanto bastante você reza? Eu faço as minhas coisas de cada dia, mas de vez em quando dá um tempinho eu rezo. Não é assim? Ou senão, quando eu vou dormir, eu faço o meu terço, acordo e já não sei mais aonde eu estou, né? Já me perdi no meu terço, não é assim? Quando eu levanto de manhã, eu já faço as minhas orações. Que bom! Quantas horas? Uns 5 minutos, 10, não é assim? E quantas vezes nós achamos que já rezamos demais, não é? Não vê nenhum dedo assim calejado de ter passado o terço, né? Os joelhos calejados de tanto rezar. Não, seu padre, eu rezo, mas é muito pouco ainda, não é assim? Ou senão a gente fala, eu rezo o dia todo. A TV está lá ligada o dia todo na rede católica, não é assim? Quer dizer, a TV está santa, mas você ainda não muito, não é assim? Quantas e quantas vezes, amados irmãos, na nossa vida é assim. A gente acha que já fez o suficiente, mas na verdade não. Na verdade nós não rezamos o suficiente para vencer as batalhas. E olha que interessante, quando o Senhor vai dizer este exemplo no Evangelho, Ele vai dizer uma parábola que perturba o nosso coração. Primeiro, quando nós começamos a ouvir a parábola, havia numa cidade um juiz iníquo que não temia nem a Deus e nem aos homens. E havia naquela cidade também uma viúva que queria que se fizesse justiça, porque ela tinha sido injustiçada, prejudicada, e ela vai até o juiz e faz o seu pedido, mas o juiz nunca atende o seu pedido, porque ele não ouve ninguém, ele não quer saber. E aí quando nós olhamos para essa parábola, a gente corre o risco de pensar que o juiz iníquo é como se fosse Deus, não é? Ele é aquele que ouve as nossas preces, que ouve os nossos pedidos, mas não dá nem atenção. Não, Jesus, quando diz essa parábola, ele está fazendo uma comparação contrária. Não é uma comparação para dizer, olha, assim é o Senhor. Não, ele está dizendo assim, olha, se os homens que são maus fazem essas coisas,
Imagine, Deus que é bom, Ele nos ouvirá num instante. Ele ouvirá a nossa oração assim que nós pedirmos. Por isso Ele não é igual ao juiz iníquo. O juiz não faz, o juiz não ouve, o juiz não respeita. É a mesma coisa que quando nós voltarmos o nosso coração lá para o sermão da montanha, não é assim? Quando o Senhor vai dizer assim: e vós, que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos? Se algum filho te pedir um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Não. Se algum filho lhe pedir um pão, você vai dar uma serpente a ele? Não. Então, se vocês que são maus sabem dar coisas boas, imagine o vosso Pai do céu, que se você pedir, Ele lhe dará o Espírito Santo. Lembra dessa passagem? Hoje é a mesma coisa. Quando Ele fala do juiz iníquo que não quer ouvir, Ele vai dizer: o Pai não é assim. O Pai ouve os nossos pedidos. O Pai ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas intenções. Por isso, nós precisamos ter essa confiança. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Buscai e encontrareis. O Senhor ouve a nossa oração. Mas aí nós dizemos assim: mas Padre, porque o Senhor ouve a nossa oração, por que nós não vemos esta oração realizada na nossa vida? Quantas vezes nós pedimos, quantas vezes nós rezamos, quantas vezes nós clamamos ao Senhor, mas parece que o Senhor não ouve as nossas vozes, não ouve o nosso pedido. E aí eu digo: mas será que nós pedimos e o Senhor não ouve? O Senhor não responde a nossa oração? Lembra a imagem de Moisés? Moisés rezava e aos poucos ia cansando o seu braço. Será que muitas vezes não acontece isso conosco? Nós rezamos e parece que os braços vão cansando, né? Nós rezamos e parece que a confiança vai terminando. Agora a pergunta que você faz é: mas Padre, eu rezo, mas a gente vê tanta maldade no mundo, vê tanta dificuldade no mundo, será que o Senhor não ouve a nossa oração? Eu digo assim, amados irmãos, Deus ouve, mas será que está faltando no nosso coração paciência para experimentar a graça de Deus na nossa vida? Sabe por quê, amados irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos assim: eu rezo hoje e eu quero que Jesus já tenha respondido para mim ontem. Nós temos pressa, não é assim? Nós somos tão apressados. Para mudar o nosso coração nós não temos pressa, mas para pedir a Deus nós temos muita pressa. Nós queremos que faça da nossa maneira, nós queremos que faça do nosso jeito, nós queremos que faça, que Ele responda do jeito que eu estou rezando. Agora preste atenção no Evangelho: assim Deus ouvirá os seus justos, os seus santos, aqueles que intercedem noite e dia. E veja, amados irmãos, quando nós pedimos, nós queremos que Deus ouça a nossa oração, o nosso jeito, a nossa maneira. Por isso hoje nós temos que pensar: Deus é bom? Ele é bom. Deus é o nosso Pai? Ele é Pai. Deus é fiel? Ele é fiel. Ele sabe o que nós precisamos? Sabe o que nós precisamos. Então por que nós não confiamos rezando, colocando o nosso coração nas mãos do Senhor? A nossa mãe e mestra nos ensina a rezar muito bem. Ela sabe que Deus é bom, ela sabe que Ele quer o melhor para nós, ela sabe que Ele é um Pai bondoso, e ela sabe que Ele vai escolher a melhor parte para nós. Então quando ela reza que jeito? Faça-se em mim segundo a tua palavra. É assim que ela reza: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, passando de Nossa Senhora para nosso Senhor Jesus Cristo, quando o mundo, por seus méritos, pelas suas ações, quando a gente olha para o mundo hoje, amados irmãos, o que a gente pensa? A gente fala assim: ai, seu padre, esse mundo está perdido, não é assim? Ai, seu padre, eu não sei aonde vai parar. Tanta violência, tantas realidades. E a gente acha que a violência está longe de nós, não é assim? Debaixo da ponte aqui da Higgins, esse final de semana, 2 crianças de 13 e 14 anos mataram um homem. A gente acha que está longe. A gente acha que a violência é em Portugal, a gente acha que a violência é no Brasil. Não, amados. Se a gente olha para o mundo de hoje, nós vamos dizer assim: mas seu padre, esse mundo de hoje merece o quê? Merece o inferno. Esse mundo de hoje está condenado. Esse mundo de hoje está perdido. E aí preste bem atenção: se Deus desse as coisas para nós, se Deus retribuísse aquilo que nós merecemos, o que Ele ia dar para nós? Era só condenação, era só o inferno.
Não era outra coisa. Mas preste bem atenção, olha que interessante. Quando o Senhor foi retribuir a nós aquilo que nós merecemos, o que Ele nos deu? O seu Filho Jesus. Era para condenar o mundo. O que Ele fez? Salvou. Era para condenar o mundo. O que Ele fez? Perdoou. Agora lembre comigo, Abraão ficava de que jeito na montanha? Com os braços erguidos. Quem ficava do seu lado? Araão e Ur. Na cruz, como é que Jesus fica? Com os braços erguidos. E quem está ao seu lado para segurar os seus braços? 2 pregos que nós pusemos lá. Entenderam, amados irmãos? Ele continua com os braços levantados, dia e noite, intercedendo por nós. Intercedendo como? Qual foi a oração que Jesus fez na cruz? Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus quer o melhor para nós. Ele sabe que Deus não quer nos condenar. Ele sabe que Deus quer nos perdoar. Ele sabe que Deus nos ama. Qual foi a oração que Ele fez na cruz? Outro professor para nós. Qual foi a oração? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O mundo está perdido, Pai? Tá. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, o mundo está perdido? Está. Eles estão violentos? Estão. Eles estão perdidos nos seus caminhos? Estão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entenderam, amados irmãos? Olha a importância de nós rezarmos. Agora eu volto e pergunto para você: você está reclamando, cansado, porque Deus não ouve as tuas orações, mas você tem rezado só para você, ou você tem rezado pela humanidade? Batalha com o Senhor para segurar os braços do Senhor, ou nós vamos deixar até quando que os pregos sustentem os braços de nosso Senhor? Entenderam, amados irmãos? A missão nossa como cristãos é interceder pelo mundo. A missão nossa como cristãos é rezar pela humanidade. Hoje nós celebramos o Dia das Missões, e a missão nossa é rezarmos, 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 sem cessar, para que o Senhor faça a justiça. No Evangelho de hoje, sabe quem é aquela viúva? Aquela pobre viúva, que naquela cidade estava sempre pedindo ao juiz iníquo que fizesse justiça. A figura da viúva é a igreja. A igreja que no mundo é perseguida, a igreja que no mundo é maltratada, a igreja que no mundo é desprezada, mas que ela não se cansa de pedir ao justo juiz que faça justiça sobre todos nós. E o Senhor fará justiça quando Ele vier. E qual é a justiça de Deus? O perdão na nossa vida. Por isso nós temos que rezar, amados. Rezar para que o amor de Deus seja realizado no nosso coração. Não podemos cansar, não podemos desanimar, não podemos entristecer. Os braços dói, os braços cansam, mas nós não podemos parar. A última frase do Evangelho de hoje intriga demais o nosso coração. Vocês ouviram a última frase do Evangelho? O Senhor virá para fazer justiça. E qual é a sua justiça? A sua misericórdia, o seu perdão. Mas, quando o Senhor vier, será que Ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque nós não temos paciência, nós não sabemos esperar. Lembra da parábola do trigo e do joio? Eles plantaram um campo de trigo maravilhoso, e aí o inimigo foi lá e semeou durante a noite o joio. Quando os empregados descobriram, disseram ao Senhor: Senhor, eles semearam o joio, vamos arrancar o joio, que ele vai estragar a plantação. E aí o dono do campo diz o que para eles? Deixem crescer juntos, para que quando eles estiverem maduros, nós com certeza saberemos o que é trigo e o que é joio, e aí nós não vamos errar. Está vendo a paciência de Deus? Será que nós somos assim? Será que nós sabemos esperar o trigo e o joio crescer e amadurecer, para termos certeza de separar quem são os justos e os injustos? Ou deixá-los crescer para que os injustos se tornem justos, mas os justos não podem se cansar? Que Deus nos dê a força, amados irmãos, para não desistir no meio do caminho. Se nós cansamos, nós perdemos a batalha. Que o Senhor dê força ao nosso coração, que a certeza do nosso coração é aquilo que rezamos no Salmo: o nosso auxílio vem do Senhor. E que Ele nos dê força para interceder pela humanidade e ajudar nosso Senhor a manter os braços erguidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai do céu, que proclamam a palavra pelas diversas vocações na Santa Igreja e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo com toda a sinceridade: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas há pouco implantadas pelo Papa Francisco, que as confirma na fé, e por aqueles que lhes anunciam a palavra, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida, e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos juízes a quem compete fazer justiça, pelos que prestam atenção aos mais pequenos, e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos monges que oram dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezam com os filhos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova, e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, e pelos fiéis que permanecem firmes na esperança, e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão, e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e em verdade, permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Como hoje é o dia das missões, lembrem que nós temos a segunda coleta. A primeira é aquela que nós fazemos todo domingo, e a segunda é aquela que será destinada para as missões. Então esta coleta segunda vai para as pontifícias obras missionárias e suportar então as missões no mundo todo. Desde já, Deus lhes pague.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para nosso Rei, de toda a sua santa. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos e, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. Por todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia e que estão no altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo, São José. Os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não se diga que atrás a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos façam progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chamo aqui à frente os nossos irmãos meninos, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai estes nossos irmãos e estas nossas irmãs que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles, ao acolherem a palavra da verdade e da vida, possam colocar a esperança na ressurreição, não se cansem na fé e possam experimentar a graça da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios? O nosso boletim informativo já está pronto e você pode levar para casa com todas as informações desta nossa semana. Lembra que nós temos na primeira leitura uma figura muito bonita, Moisés, que é o Cristo, a imagem do Cristo, com os braços erguidos. De um lado, um sacerdote ajudando a rezar pelo povo de Deus. E do outro, um do povo de Deus ajudando a rezar pelos sacerdotes. E assim é a nossa vida, os sacerdotes rezando pelo povo e o povo rezando pelos sacerdotes, para que tenhamos perseverança. Por isso nós temos um convite especial no próximo final de semana, no domingo, dia 27, às 7 horas da noite, deixa eu confirmar se é às 7, às 7 horas da noite, lá na Catedral, nós teremos uma adoração ao Santíssimo Sacramento, rezando pelos padres. Então é um dia para lembrar dos sacerdotes. Então lá nós estaremos rezando junto com o nosso arcebispo pelas vocações, para que o Senhor nos dê santas vocações. Então aqueles que rezam pelas vocações, os movimentos sacerdotais, estão convocados para fazer essa adoração com o nosso arcebispo na Catedral, dia 27, às 7 horas da noite. Lembrando que nós continuamos com a caixa aqui do lado do nosso ambão, do pórium, para receber as intenções das almas, de rezarmos pelos que já partiram desta vida, tá certo? Então ali nós estaremos coletando as intenções para rezar durante o mês de novembro todo. Agora, por que o padre está dizendo isso? Porque eu sei, aqui não, mas lá no Brasil, né, que as pessoas às vezes não escutam os anúncios do padre, né? Aí quando chega no dia 1º, que as intenções todas estão prontas dentro da capelinha para colocar em cima do altar para rezar, alguém chega e fala: seu padre, tem a minha intenção lá, né? E aí chega lá para poder rezar a intenção, né? Ou senão no dia 2 chega lá com a intenção: seu padre, reza para mim durante o mês de novembro. Não dá, preste bem atenção no que o padre está dizendo. No dia 1º a gente fecha as intenções para rezar os 30 dias. Se chegar no dia 2 está atrasado. Não é o horário português, é o canadiano, não é assim? Então a gente tem que rezar no 1º dia, tá certo? Então a caixa já está aqui, já faz quase um mês para receber as intenções. Depois o padre não pode incluir as intenções, porque aí já perdeu os dias. Eu posso rezar a sua intenção naquele dia na missa, mas não junto com as 30 que nós estamos rezando naquele mês, tá certo? Então você tem ainda este final de semana e o próximo, depois já não dá para colocar mais as intenções juntas. Vocês entenderam? Muito bem, graças a Deus, né? Então lembrando que essas intenções então são para o mês de novembro pelas almas. Lembrando também que no dia 1º de novembro, calha numa sexta-feira, nós celebramos o dia de Todos os Santos, tá? Então dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, nós teremos missa às 7 horas da noite, aqui na nossa igreja, celebrando o dia de Todos os Santos, a solenidade de Todos os Santos. Lembrando também que no dia 2, é um sábado, nós celebramos o dia dos fiéis defuntos, todos aqueles que morreram pelas almas. Então nós visitaremos o cemitério, o Assumption Cemetery, nós visitaremos a 1h da tarde no sábado.
que é o dia mesmo dos fiéis defuntos. Nós rezaremos no mausoléu e ali nós fazemos a nossa oração, ali na capela, e depois visitamos as câmaras, tá? Então, no dia 2, dia de todos os fiéis defuntos, nós rezaremos no cemitério para ganharmos as indulgências no dia 2, a 1h da tarde, tá? E depois às 5h nós teremos a missa aqui por todos os fiéis defuntos, que é a missa de todos os fiéis defuntos. Então todos estão convidados a participar conosco, tá certo? E hoje nós queremos então chamar aqui à frente a Fátima e o Jacinto Pacheco, que vão ficar com a imagem da Imaculada Conceição essa semana, que recebe uma visita na sua casa. Então vamos dar uma salva de palmas então à família que recebe a imagem da Imaculada. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé para pedirmos então a bênção, a graça e a proteção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Igualmente.